25 de Abril, a professora Ana Tércia Salgueiro Maia era professora de Matemática no Liceu de Santarém, atual Escola Secundária Sá da Bandeira, e era casada com o capitão Fernando Salgueiro Maia desde 1970. O que seria uma vida pacata, de professora do liceu, numa cidade da província, viria a ser uma vida muito agitada. O seu marido já tinha estado na Guiné, já tinha estado na guerra, portanto não era uma vida muito pacata já, não era? Já era com muitas preocupações. Só foi para a Guiné já depois de casada. Eu casei em 1970 e ele foi para a Guiné em 1971. Portanto, eu fiquei a dar aulas, estava em Santarém há pouco tempo, não tenho cá família, portanto, estava um bocado só, não é? Por um lado, cozinha de fresco, um bocado só, então vinguei-me dando aulas de manhã, de tarde e à noite. Era a maneira de não pensar no que é que podia estar a acontecer lá longe, não é? Sempre com notícias de feridos e de mortos e de... sempre com aflição, não é? Quer dizer, as notícias, se bem me lembro, nos jornais as notícias eram sempre poucas. Havia a censura. Pois, se morria algum rapaz, não é? Era sempre uma fotografia pequenina. Eu era um mapa da Guiné atrás de uma porta e ia mais ou menos acompanhando, no dia do possível, as operações. E os militares tinham os aerogramas. E os aerogramas eram os envelopes. Substituía a carta, portanto era um papel dobrado e não se pagava. E normalmente vinham, por exemplo, 5 de uma vez. Pronto, eu passava a semana a ler e a reler até vir uma nova dose de aerogramas. Ele escrevia assim, muito, era uns 5. Era a única maneira de comunicar, não é? Como agora que há telemóveis e internets e correio eletrónico. Era a única maneira de comunicar, não é? Pois, eu só comuniquei com ele uma vez porque chegou-me uma informação que ele tinha morrido. Susto. E como uma amiga e colega, o marido dela era alferes na companhia e tinha-me dito que o meu marido tinha ferido, mas que era uma coisa sem gravidade, eu pensei, se calhar foi com gravidade, não é? Associei. E então foi dessa vez que tive que ligar para a Guiné, além de ligar para o Ministério, para a escola, etc. Ninguém tinha nenhuma informação para me dar, até que ele me atendeu. Portanto, foi confusão que alguém fez. Mas foi assim um dia, como deve imaginar, não é? Na incerteza. Um grande susto. Estava bem. Entretanto, o capitão Salgueiro Maia vem da Guiné, ainda estaria a possibilidade em aberto de voltar à guerra, porque havia quem fizesse comissões a seguir a comissões Só de que serviço. eu já tenho falado nisto, que eu acho que é importante, em especial, segundo o que eu ouvi, a guerra não tinha solução, não é? Em termos militares, em especial na Guiné, que ela era muito difícil. De tal maneira que a companhia deles já estava em Bissau, já tinham entregue as armas, e havia problemas numa povoação Guidage, no norte da Guiné, na fronteira com o Senegal, e o Sr. General Spínola mandou a companhia dele fazer coluna. Quer dizer que ele já estava para vir para cá, mas ainda teve de ir para o sítio mais difícil. Portanto, isso só mostra que realmente não havia companhias em condições, ele era um oficial de carreira, tinha mais que a obrigação também, não é? Mas uma companhia que era o que diziam os militares, uma companhia que se portou bem, que deu tudo, e o prémio foi voltar para Guidage. Normalmente as colunas sofriam ataques e morreram alguns, e ficaram feridos outros, e eles ficaram lá. Portanto, eles vinham, julgo que em julho, e só vieram em outubro. Ainda tiveram ali um bónus. Isso pode ver que realmente, porque é que o general não tinha outra hipótese, teve que recorrer àquela companhia. Entretanto, julgava que provavelmente o pior já tinha passado, com o regresso aqui. Pois, foi mais difícil, até porque não havia correio, não havia os aerogramas já não chegavam, não é? E estava à espera dele para aquela data. Exato, foi o período mais difícil. Exatamente. Depois isso passou, o capitão Salgueiro Maia voltou para Santarém e volta novamente um susto. A 24 de abril de 1974, a doutora Ana Tércia tinha conhecimento do que é que estava para acontecer. Sim, e do protagonismo que o seu marido iria ter. Isso não.
Claro que não. Não, sabia que realmente tinham chegado à conclusão, depois daqueles descontentamentos todos, né? Por problemas profissionais, Houve muitas reuniões, não é? Várias coisas. Pois. Houve muitas reuniões. As pessoas começam, não é? Quando as pessoas se juntam, começam a falar por um determinado motivo e depois surgem outros. Pronto, chegaram à conclusão que realmente isto só tinha um fim, que era mudar o regime, não é? E eles, Forças Armadas, já teria havido muitas tentativas, não é? Tinha havido uma há pouco tempo, a 16 de março, não era? Pois, aquela das Caldas. Foi um bocado em cima do... Foi um bocado imprevisto, sei lá. Foi mal organizada. Foi a precipitação, pois. A precipitação. Acho eu. Pronto, portanto, eu sabia que realmente as coisas no nosso país não estavam bem, não é? A guerra, o despejado, o descontentamento, mas não era só a guerra, era realmente vivermos num regime ditatorial, não é? Com a censura, com... Havia a repressão da PIDE. A PIDE. Vocês também eram vigiados pela PIDE? Lá na rua havia normalmente um PIDE, na minha rua. Para o vigiar a ele? Havia, no meu prédio, moravam 3 capitães. E sempre entravam alguns e saíam, não é? Algumas conversas. Havia. E eles, a PIDE, teria alguma informação de que havia esse descontentamento, não é? Não faço ideia. Não. Nunca conversei. Então fazia parte do serviço normal andar a vigiar o meio mundo. Exato, em Portugal estava toda a gente a ser vigiada, não é? Não, as pessoas, os jovens hoje não fazem ideia do que é ter uma polícia política, ou ter a censura, ou ter realmente... Mas isso agora é que é grave, não é? Por isso eles não dão muito valor àquilo que já têm, que é a liberdade. É verdade, já é uma coisa adquirida com 50 anos. É uma coisa adquirida, mas que tem que ser bem cuidada, acho eu, porque a qualquer momento pode aparecer alguém que... Eu estava-me a lembrar, ontem e anteontem houve um lançamento de um livro, onde o ex-primeiro-ministro Passos Coelho foi ao lançamento do livro, e depois eu vi ali uma série de debates com os autores do livro e a própria conversa do Passos Coelho. São todos muito saudosistas e chocou-me especialmente o papel que eles reservam à mulher, à família tradicional, e a mulher remetida a uma dona de casa, exatamente, a uma criada do marido, para cuidar do marido. Só um bocadinho na televisão algumas críticas. A doutora Ana Tércia, então é retroceder, quer dizer... esposa de um grande homem, como é que se vê numa... E que abriu o caminho à liberdade e para a igualdade das mulheres? Eu nunca senti isso mesmo, antes do 25 de Abril, nem em casa dos meus pais também não. Talvez a minha mãe, porque tem uma determinada personalidade, e já o meu avô também tinha consciência daquilo que era o país e do que deveria ser. Portanto, nunca senti muito isso. Mas realmente é triste, não é? Retroceder desta maneira no século XXI, eu não consigo compreender. É difícil. Querer voltar para trás. Eu não percebo. Pois realmente não ouvi muitos comentários sobre o livro, mas chegou-me essa em relação à mulher e à família, a dona de casa, se calhar. A dona de casa. É. Não sei, não consigo perceber. De facto, não consigo perceber. Uma das conquistas de Abril, de facto, foi as mulheres poderem voltar a votar, poderem sair quando quiserem do país. Qualquer profissão, não é? Exatamente, sempre qualquer profissão. Havia profissões que não eram... A igualdade, é a igualdade. Os ordenados, igual trabalho, igual... Isso ainda não se conseguiu. Isso ainda não se conseguiu, mas já melhorou um bocadinho. Já. Até porque as mulheres têm dado provas de serem... Tão boas ou melhores. Profissionais ou melhores ainda. É como em tudo. É como em tudo, de facto, não é? Há boas e más, não é? Em todo. Exatamente. Mas é ridículo, no mínimo. Já tinha acompanhado as reuniões de conspiração do seu marido. Elas eram, as reuniões foram em Óbidos, foram em vários sítios, mas lá em casa a doutora Ana Tércia não se apercebia assim Não, chegaram a ir militares lá à casa, tipo conversa, sim, mas que eu nem vi as pessoas. Normalmente era à noite, não é? A horas a que eu já estaria no descanso. No dia 24, sabia que as senhas da partida eram as músicas passadas na rádio? O meu marido, antes de sair, informou-me, disse-me. Aliás, ele no dia 23
recebeu um telefonema e disse-me, se calhar é hoje. E depois saiu, foi-se encontrar com um colega, e não foi como sabemos. No dia seguinte, no dia 24, ele disse-me, olha, deve ser hoje, para eu estar atenta à rádio, e disse-me as senhas e o significado de cada uma delas. E depois do adeus? Depois do adeus, que podiam começar a preparar as coisas e Grândola Era para avançar, sair, para avançar. E assim aconteceu? E assim. Conseguiu dormir nessa noite? Fechei os olhos um bocadinho. Mas com o rádio ligado, provavelmente? Não, pois já tinha... Não, o rádio estava ligado, de tal maneira que eu fechei os olhos e quando abri estavam a ler o comunicado e estavam naquele ponto em que pediam para os médicos se apresentarem... Eram os primeiros comunicados, não era? Pois, Para avisar a população para ficar tranquila. Mas eu vi logo quando eles passaram na avenida depois das 3 da manhã, não é? E portanto é natural que eu tenha fechado os olhos, até porque a minha maneira de ser não é assim muito expansiva, muito... É mais interior, portanto aquilo provoca algum desgaste, acho eu. Portanto, quando eu ouvi o comunicado e eu naquela parte dos médicos, aí assustei-me, porque pensei que as coisas não estivessem a correr bem, mas logo percebi que era uma medida preventiva. Preventiva apenas. E fiquei a aguardar. No outro dia fui fazer a minha vida normal, tentar fazer a minha vida normal. Não houve aulas? Não deu aulas nesse... Não, cheguei ao liceu, o senhor reitor, Dr. Jacó, estava à porta a dizer que tinha recebido ordens para fechar a escola, que não havia aulas. Pronto, eu voltei para casa. E pus-me junto à televisão à espera de notícias. Não dava imagem, era só música. Se bem me lembro, era mais aquele hino que ficou conhecido pelo hino do MFA. Sim, tipo uma música militar, mais militar. Exato. E pronto, entretanto, quando aparecem imagens, vi logo o meu marido no carro com o megafone. Eu disse que tinha que estar no sítio aí é que se percebeu que ele tinha aquele protagonismo todo e que estava a comandar... Quer dizer, eu não sabia quais eram as funções de cada um, da companhia de escola prática. Sim. Qual era o plano, não é? Depois é que soubemos que era ir para o Terreiro de Paço e depois como o senhor Presidente do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano, se refugiou no carro, eles tiveram que se deslocar para o carro. Pronto, depois aquele período foi de ansiedade, não é? Preocupação, porque demorou algum tempo a entrega do senhor. O Marcelo Caetano entregou-se e depois o capitão Salgueiro Maia é que o foi levar. O meu marido entrou lá e foi falar com ele. E ele costumava contar que bateu os tacões, fez a continência e disse: apresenta-se o comandante das forças sitiantes. Portanto, mais ou menos o senhor já não governa. O professor Marcelo disse que já sabia, mas que queria entregar o poder a um general, porque eles eram todos capitães, como o meu marido disse. Como quem diz, não queremos entregar o poder na rua. Exato, o poder caia na rua. Acho que ele chegou a dizer essa frase. Pronto, foi... Depois chamaram o Spínola, tratou então. Com dignidade. Chamaram o general Spínola. O general Spínola. Acho que o senhor professor Marcelo escreveu um livro quando estava no Brasil e faz uma referência ao capitão Maia, pela maneira como ele... Com dignidade, com respeito e dignidade, claro. Era, aliás, a forma de estar dele, não é? Sempre, não é? Pois. E por isso é que ele é considerado um herói e a grande referência do 25 de Abril. É a maneira de ser dele e acho que é uma maneira correta, não é? Acho que... Pois que não é para violência, não é para tratar mal as pessoas, se resolvem também os problemas. E ele provou isso. Arranjou-se mais problemas ainda. E ele provou isso, conseguiu fazer uma revolução sem derramamento de sangue. Quer dizer, houve os PIDs que mataram ainda, os agentes da PID que ainda mataram... Mas a preocupação dele, já mesmo na guerra, quando foi para a Guiné, ele dizia: o meu objetivo número 1 é trazer os homens todos vivos. Portanto, irem bem preparados para que pudessem regressar sãos e salvos à casa. Acompanhou à distância as operações militares e é no dia 27 que o capitão Salgueiro Maia regressa a Santarém. É. E tem uma grande recepção aqui em Santarém. Acompanhou essa recepção? Não, eu lembro-me da praça do município estar cheia de gente,
Lembro-me dele e mais os 3 militares, entre eles o alferes Maio Loureiro, de irem à varanda da Câmara. E eu também, quer dizer, eu não estive na varanda, mas tenho uma fotografia a descer a escadaria da Câmara, é porque estive lá dentro. Mas não me recordo assim. Aí já era uma exaltação, era uma alegria e até... Acho que foi nessa altura que houve um menino que deu um ramo de cravos. Acho que foi nesse dia, não tenho a certeza. Aqui na Praça do Município? Aqui na Câmara. Foi uma exaltação, uma alegria, ainda por cima com todo esse apoio muita popular. Gente, não é? A alegria das e do pessoas, reconhecimento, não é? As pessoas tinham a noção de que era a liberdade que estava a vir aí, não é? Eu julgo que sim. Embora agora, se calhar, se tenham esquecido. Há uns saudosistas aí que esqueceram-se. Pois, eu acho que o importante realmente é mudar. O 25 de Abril deu a oportunidade de que, em liberdade, nós possamos escolher quem nos governe, não é? Livremente. Ser bons cidadãos. Exatamente. A história do voto, pois eu também nunca tinha votado, não é? E muita gente nunca tinha votado, e a primeira vez realmente a abstenção foi mínima. O entusiasmo foi a maior de sempre, a maior votação de foi sempre. Uma coisa. Logo de manhã cedo já havia umas filas enormes. Portanto, eu acho que temos o dever e até gratidão para quem, arriscando a vida, porque aquilo podia ter corrido mal, podia ter corrido muito mal, não é? Aliás, não sei se já ouviu, mas o meu marido também levava uma granada. Há um momento, não é, em que ele leva uma granada. Depois, ele disse-me que levava uma granada, se as coisas corressem mal, ele fazia arrebentar a granada, morriam uns quantos, mas quando há vítimas, a luta continua. Portanto, acho que o mínimo que nós podemos fazer é, sermos bons cidadãos, e ser bom cidadão é ter direitos, é usufruir dos direitos, mas não podemos esquecer que temos que cumprir os deveres. E às vezes os deveres andam assim muito arredados do dia-a-dia, não é? Eu acho que também, sim. Eu acho que uma coisa é lutar pelos direitos, por melhores condições de trabalho, saúde, a escola, tudo isso. As legítimas... E isso temos a possibilidade de o fazer, não é? Se calhar há 50 anos atrás não era assim tão fácil. De todo, não é? Mas não pode ser desculpa para não cumprir. Isto é a minha maneira de estar. Foi assim que, para já em casa, também me ensinaram, independentemente do 25 de Abril. Seguiu-se ao 25 de Abril, seguiram-se ali há alguns anos, houve de facto o sucesso da Revolução, mas a situação não ficou fácil para o capitão Salgueiro Maia, porque ele acabou por ser transferido, diríamos, desterrado para os Açores. Exato. Logo a seguir praticamente. Foi em 77. Em 77. E por lá ficou até 79. Por aí. Não, só teve um ano. Um ano. Foi também na direção da Arma, em Lisboa, que vinha de comboio, e esteve no presídio. No presídio militar aqui de Santarém. Não foi preso. Pois, mas estava a dirigir... Estava a seguir ao comandante, pois. O que revela alguma falta de reconhecimento. É uma coisa um bocado incompreensível, pois, não é? Eu às vezes até leio louvores que normalmente os chefes dão aos subordinados depois de determinadas funções. Quer dizer, e os louvores, eu nem precisava dos louvores, ele realmente era líder, era uma pessoa com grande poder de decisão, ativa, muito determinado, muito humano. Quer dizer, de repente vai para os Açores, onde ele tem, como ele me disse, uma secretária muito grande e não tem trabalho. Então foi nessa altura que eu lhe mandei apontamentos, estudantes do curso de Ciências Sociais e Antropologia, porque ele já tinha iniciado o curso. E assim aproveitou para estudar. Exatamente. Fez a licenciatura em Ciências Sociais e Políticas. E depois Antropologia. Fez dois cursos. Eu conheci-o e ele dedicava-se também muito às questões da história. Património. E montou aqui um museu que eu visitei várias vezes. Sim. Aqui eu acho que eram 2 ginásios enormes, cheios com motas, com os arreios. Arreios, era isso que eu queria dizer. Havia depois outra sala com documentos. E outro dia eu fui lá com uma jornalista espanhola e o que lá resta.
São 6 azulejos a dizer. Mas eu suponho que levaram as coisas para a cavalaria, para Abrantes. Levaram para Abrantes. Depois acho que hoje em dia, quer dizer, a ideia do museu já é um bocadinho diferente. Agora é o MAVU, que é o Museu de Abril e dos Valores Universais, não é? Exato. Tem acompanhado isso? O que é que acha? Não, agora não tenho acompanhado. Mas está a avançar? Acho que sim, tenho vontade de que realmente se concretize. E nessa altura, provavelmente, algumas das coisas que o Capitão Salgueiro Maia tinha até poderiam ter ali algum encaixe. Só mais tarde, depois em 84, é que o Capitão Salgueiro Maia regressa à unidade aqui na Escola Prática de Cavalaria Santarém. Como é que se sentiu na altura ele e a doutora Ana Tércia pela maneira como estava a ser tratado? Havia alguma bocadinho de indignação ou de pessoa se sentir desprezada? Ele disse-me uma vez: tratam-me como se eu fosse um traidor à pátria, então que me julguem. Portanto, ele nunca procurou protagonismo. Acho que era um profissional de excelência e ser arredado nas suas funções, quer dizer, custa um bocadinho a engolir, não é? Ele não merecia. Eu sinto-me triste porque ele deve ter sofrido bastante, embora também não deixasse... Ele também nunca pediu favores, nem pediu cargos, não é? Também nunca quis enverdar por nenhuma carreira política, também é verdade que também não era por aí, não é? Mas dentro da sua... Não, ele queria exercer as suas funções... Das suas funções, dentro do seu ofício, não é? Depois. Não era... Para os Açores, como secretária... Eu fui lá e vi uma mesa muito grande e sem trabalho, ou quase nenhum, quer dizer, o que é que isto significa? Ele depois, o curso, acabou quando já cá estava em Santarém e aí vinha para Lisboa de comboio? Como é que ele fazia? Isso agora em relação ao curso já não me lembro. O ir e vir de comboio foi quando esteve... Na Arma. Na direção da Arma. Talvez nessa altura também tivesse aulas, não sei, não me lembro. Na sequência disto, estamos a falar da falta de reconhecimento. Em 1988, o então Primeiro-Ministro Cavaco Silva recusou atribuir uma pensão vitalícia ao Capitão Salgueiro Maia pelos serviços excepcionais e relevantes prestados ao país, mas depois, passado pouco tempo, atribuiu essa mesma pensão a 2 antigos agentes da PIDE. O Capitão Salgueiro Maia acabou por morrer em 1992, sem haver reconhecido o seu valor pelo Estado. Ele já estava doente, né, nesta altura, não é? E houve mais esta injustiça que caiu como uma grande injustiça. E que todos nós sentimos isso. Mas é preciso falar sobre isso. Portanto, saiu um decreto em que os militares podiam pedir uma pensão com base em acontecimentos ocorridos em teatro de guerra, em palco ou teatro de guerra, acho que é assim que se diz. E o meu marido chegou a casa e disse: saiu um decreto, julgo que não estou a cometer nenhum erro, e o pessoal anda todo um bocado excitado e nervoso a pedir uma pensão com base em acontecimentos da guerra. E eu vou pedir, mas é com base no 25 de Abril. Portanto, ele tinha atitudes provocatórias. Aquilo era para provocar, porque ele, que já se considerava injustiçado, maltratado, queria que as pessoas dissessem claramente que estavam contra o 25 de Abril. Como aquela frase. Sim. Tratam como se eu fosse um traidor. Sim, era uma provocação nesse sentido. Tivessem coragem de assumir. Claro que ali ele não tinha direito à pensão, porque a pensão era só baseada em acontecimentos em teatro de guerra, e o 25 de Abril não era bem uma guerra. Portanto, mas ele quando fez aquilo, mas foi mesmo, eu estou quase a vê-lo, ele com gozo. Agora vou aproveitar esta oportunidade para ver que atitude é que eles tomam em relação ao 25 de Abril. Era mesmo tentar encostar à parede. Pronto, nunca houve uma resposta, mas é como se... Ele já estava doente na altura? Ou foi ainda em 88. Já estava doente na altura, não é? Estava doente. Quando pediu, acho que não, que ainda não estava doente. Ainda não sabia, pelo menos. Pronto, depois houve essa coisa, não é? Dos despidos, é um bocado... Que toda a gente juntou uma coisa com a outra. Era o 25 de Abril. Mas foi com base no 25 de Abril. Não tem nada a ver com o tal decreto.
percebe? Tanto que também há quem lhe atribua também que em vez de ser, ele esteve envolvido, esteve implicado no 25 de Abril, não é? Ele próprio dizia, ele dizia-se um implicado, e daí o filme tem o nome de implicado. O filme. E há uma enciclopédia feita com artigos de várias pessoas, ele escreveu para lá um artigo e o título é O Implicado. Esse filme foi há 2 anos, O Implicado, foi o primeiro filme biográfico sobre o Fernando Salgueiro Maia. Como é que se viu a si e ao capitão Salgueiro Maia no filme? É sempre uma curiosidade, não é? Nós vemos... Em relação à minha pessoa, quer dizer, tem muito pouco, mas não me incomoda nada. Acha que não está ali, não me incomoda. Não está ali a doutora Ana Tércia Maia? Em alguns aspectos não, sei lá, eu sair do liceu e ir com ele logo para casa e não sei o quê. Quer dizer, não me incomoda. Mas há dias encontrei uma senhora até da minha terra, mais nova, que viu o filme e ela dizia-me: eu acho que a Ana Tércia não seria assim, mas às vezes também poderia ter tomado assim uma atitude. Quer dizer, o que eu acho, quem sou eu, mas também tenho direito à minha opinião, acho que este tipo de filme não devia ser ficcionado, porque quem vai ver não sabe o que é verdade e o que é ficção, não é? E há ali muita ficção, é? E há ali muita ficção. E mesmo em relação... Até, olha, por exemplo, aquilo que eu contei há bocado do encontro dele com o senhor professor Marcelo, lá está de outra maneira. Ora, ele até tinha gozo, ele gostava de contar aos amigos como é que tinha entrado lá no gabinete do professor. Portanto, acho que tinha muito mais interesse se fosse mais próximo daquilo que ele contava, não é? Do que realmente aconteceu. E depois acho que ele era uma pessoa, olha, como dizia uma amiga nossa, há tempos disse-me: olha, diz lá quem fez o filme, que o Maia era muito melhor do que aquilo que aparece no filme. Uma pessoa próxima que me conheceu muito antes de mim, conviveu muito com ele, e aliás 2 que foram padrinhos, madrinha e padrinho de casamento. Nenhum deles gostou do filme e a madrinha disse mesmo isto, para eu dar este recado: o Maia era muito melhor do que aquilo que aparece no filme. E ele era uma pessoa que gostava de estar com os amigos, de conviver, muito, de fazer festas com os amigos, uma pessoa animada, com humor, com sentido de humor. Sentido de humor, pouco que eu conheci também. Bem disposto, a gostar de cantar. Nós juntávamos em casa, então desde que moro mais no campo, não é? Havia um amigo que tocava acordeão, outro tocava viola, e um levava as músicas até do Porto de Santarém e cantávamos. Ele ou batia tampas ou uns tambores que tinha lá de Moçambique. Já no Algarve também, estávamos normalmente numa zona onde não havia quase ninguém, portanto também juntávamos os amigos e o serão era sempre cantar, bem ou mal. Ele cantava muito bem Samaritana. Eu gostava muito de ouvir cantar Samaritana. E no carro também cantarolávamos. Era uma pessoa muito bem disposta e tínhamos um grupo, independentemente desse grupo das cantorias, havia um outro grupo que festejávamos, por exemplo, a passagem de ano, o Carnaval, um passeio, por exemplo, que fizemos, sei lá, a Serra da Estrela, e ele normalmente, não é normalmente, era ele que era o líder, era ele que dizia o que cada um tinha que levar para a festa, o que cada um tinha que fazer, lavar a louça, pôr a mesa, portanto, tudo ao pormenor. Já, por exemplo, quando ele veio da Guiné, nós mudámos de casa ali para a zona do Saca-Peito e encontramos um casal que tinha estado na Guiné. Esse meu amigo, depois ficámos amigos, era oficial de transmissões e uma vez o meu marido fez uma coluna e as coisas não correram muito bem e ele foi lá mostrar o seu descontentamento. Depois, numa outra coluna, as comunicações já correram bem, ele voltou lá a mostrar, nessa altura, o contentamento. E teve piada. Com frontalidade, ele era um homem muito frontal. Frontal. E quando mudámos de casa, esse casal também foi morar para o prédio. Foi o primeiro prédio que fizeram na zona do Saca-Peito. Não havia lá nada ainda. E a partir daí ficámos amigos e todos os anos fazíamos uma viagem. Então, para aí janeiro, fevereiro, o meu marido ia à casa deles com um caderninho, saber onde é que é este ano a viagem, uns países da Europa, Marrocos, tirando Marrocos, e pronto, em que dia saímos, quantos quilómetros, onde é que dormimos, normalmente era campismo, o que é que podemos levar, porque
só podíamos levar coisas de maneira que houvesse tudo no porta-bagagens, porque por fora ele não queria nada. Os carros tinham o P e, portanto, ele também não queria que os portugueses fizessem má figura. E foi assim até 1991. Em 1991 ainda voltámos à Holanda e atravessámos uma pontinha da Alemanha. Eu estive com ele, acho que ainda foi em 91, no Festival da Gastronomia, e com uns amigos, e estavam todos a perguntar, e ele, com aquela, a dizer que ele é que iria matar o cancro. Pois, ainda estava assim cheio de coragem. Ele normalmente encontrava, como ele disse, solução para tudo, menos para a doença, não é? Ele teve muita esperança, até uma determinada altura, em que viu que afinal tinha sido enganado, quer dizer, involuntariamente, não é? Os médicos não, mas ele convenceu-se que ia tudo correr muito bem. Aliás, da primeira operação ele fez 3. A primeira operação estava lá um médico, na altura era médico do General Yanes, e que, ao despedir-se de mim, disse: parabéns, minha senhora. Eles convenceram-se que tinha corrido bem. Pois na altura não fez quimioterapia, isto também já foi há muitos anos, não é? 92. Quando é que começou a surgir foi só depois da morte dele que começou a surgir um maior reconhecimento, vá lá, da figura do Capitão Salgueiro Maia? Com o reconhecimento dos presidentes da República, com o reconhecimento do Estado. Foi só depois da morte dele? Ele recebeu a condecoração da Liberdade. Antes ainda em vida. Foi dada pelo General Yanes. E aqui, normalmente, em Santarém, festejava o 25 de Abril com uma sessão solene no Teatro Rosa Damasceno. Pronto, era sempre recebido com muitos aplausos e... que eu nem gostava muito daquilo, quer dizer... Aquela rotina dos... Uma pessoa não ia para lá para receber aplausos, ia para participar. Mas via-se que as pessoas... E havia sempre o almoço. Há sempre o almoço do 25 de Abril aqui na Escola Prática também. Que havia sempre um almoço que ele também costumava participar. Se com ele vivo se já havia o almoço, não me recordo. Mas aqui em Santarém sempre houve esse reconhecimento. Havia o almoço dos militares, que fazem ainda hoje. A Associação 25 de Abril faz sempre um almoço. E ele ia a esse almoço e eu também cheguei a ir. Esse almoço é que eu me recordo. E hoje acha que o Capitão Salgueiro Maia tem o reconhecimento que é devido, está a ser... Eu acho que, quer dizer, ele não devia estar à espera de reconhecimento. O que ele queria, com certeza, é que isto corresse tudo bem, não é? E que Portugal fosse melhorando. E, portanto, que não houvesse problemas tão graves como nós estamos a assistir, não é? Por exemplo, a corrupção era uma coisa que mexia muito com ele. Eu acho que para ele a maior satisfação seria realmente ver. Eu acho que já se fez muita coisa boa, também não podemos ser pessimistas, não é? Não tem nada a ver com o Portugal antes do 25 de Abril, as pessoas é que uns não sabem e outros têm uma memória muito curta. Os dos 3Ds, temos a democracia, o desenvolvimento de facto aconteceu, e nós queremos sempre mais, queremos ficar ao nível dos melhores, não é? Mas isso agora também está nas nossas mãos, é que está, quer dizer... O 25 de Abril já não tem culpa nenhuma. Eu ainda há dias ouvi a 2 senhores, já não sei de propósito, e depois um dizia: o Salazar é que fazia cá a falta, e o outro: não é bem assim, já não te lembras. Mas ele depois dizia: para alguns fazia falta, para alguns. Quem diz talvez para castigar, não sei. Mas para castigar quem? Ele também não castigava quem não era da... Pela fome, não castigar no sentido de passar mal. Passar mal, é? passar Embora fome. haja também gente agora a passar mal, não é? Sim. Mas é completamente diferente, a começar para a escola. Eu quando fiz a quarta classe, na altura era a quarta classe, éramos 4 meninas, não é? Ainda havia a escola das meninas e dos meninos, só 4, e eu fui estudar porque era boa aluna, e a senhora professora disse aos meus pais que era pena eu não continuar. E realmente naquela altura havia poucas escolas públicas, não é? Portanto, eu teria que vir ou para Santarém ou para o Liceu de Leiria. Mas, pronto, com Era de uma aldeia? Era de uma aldeia? De Minde. De Minde. De Minde.
Como havia poucas escolas públicas, havia muitos colégios, não é? Privados. E eu fui para Santa Maria, para o Colégio Santa Maria em Torres Novas. Portanto, isso implicava, os meus pais eram operários, tiveram que gerir muito bem para pagar o colégio e geriram, até fizeram uma casa ainda e tudo, porque pessoas com uma forma de estar... E depois para ir estudar, para fazer o curso? Depois, eu à partida seria para professora primária. Eu até me lembro de ir a uma aldeia com um tio à procura de pessoas para apanharem azeitona, uma aldeia perto de Fátima, Giasteira. E achei aquilo, era muito cinzento, assim, muito pobre, as casas com pedra. E isto ainda devia ser o efeito das freiras. Eu pensei, gostava de ir para aqui dar aulas. Mas depois, entretanto, os meus pais herdaram um estabelecimento, uma loja que era dos meus avós, não é? A situação financeira melhorou um bocadinho e eu continuei a estudar e tirei o curso de matemática, fui para Lisboa. E outro dia fui a Fátima, não há muito tempo, disse, já agora vou à Giasteira. Não tem nada a ver com a aldeia daquela altura, é uma aldeia que já tem alguns prédios e casas pintadas de branco, não tem nada a ver, a outra era cinzenta, pobre mesmo, triste. Eu ainda posso lidar com aquele espírito de missão. Está uma exposição que eu acho que as pessoas deviam ver, de Maria de Lamas, na Fundação Gulbenkian, que eu fui ver outro dia. Sim. Eu já sabia. E vê-se, e só aparecem fotografias de mulheres praticamente, são poucos os homens que aparecem. Como é que as pessoas viviam, as casas, e com a descrição, porque ela era jornalista e fazia a descrição de como é que as pessoas viviam. E realmente era importante ver como é que as pessoas saberem de onde é que viemos, não é? E até onde é que... Isto por causa do que já evoluímos no... Em Minde já havia algumas fábricas de malhas. Que é uma vila, e é uma vila fabril. Mas havia uma fábrica grande de fiação, que trabalhavam dia e noite, portanto, por turnos, e havia uma fábrica grande de malhas. Depois, entretanto, começaram a aparecer pequenas fábricas, até a nível familiar, algumas desenvolveram-se mais. Portanto, havia muito trabalho em Minde, e havia muita rapariga das outras aldeias que iam até Minde para trabalhar. Umas deslocavam-se caminhoneta, outras ficavam lá. E o que me chocava é que, perto da minha casa, eu lembro perfeitamente, 2 espaços pequenos, só com um portão de entrada, e aí dormiam raparigas. Quer dizer, isso chocava-me muito, porque a dona de um desses espaços tinha já naquela altura uma boa vivenda, que agora já lá há muitas, felizmente. Mas não está em causa a vivenda, está em causa o que aquelas pessoas eram sujeitas... viviam naqueles autênticos buracos. E isso indignava-me. Mas agora vemos isso, vemos a fazer isso aos imigrantes que vêm de fora para trabalhar para nós. Não é? Também temos esse problema agora da imigração. Pois, mas é também bom não esquecer que também nós tivemos imigração, não é? Que eu dou muito valor a essa gente, que alguns se calhar até mal sabendo escrever, ou pelo menos não sabiam qualquer língua, não é? E foram até ao estrangeiro à procura de melhores dias. E conseguiram? E conseguiram, mas passaram muito mal. Eu respeito muito essas pessoas e a coragem delas. E estes agora fazem o mesmo, não é? É verdade. Fazem o mesmo, querem. A sua filha também foi imigrante, ou não sei se ainda é. Mas... No Luxemburgo. No Luxemburgo. Mas ela, quer dizer, acho que ela não tinha grande necessidade de ter emigrado, é diferente. Mas é a vida dela. Mas pronto, ela optou por aquilo e, entretanto, ele ainda mora lá? Ela ainda mora lá. Mas eu espero que ela venha para o ano, talvez. Que o marido é mais velho e reforma-se, então ela vem. E para ter os netinhos perto de si, não é? Não vale a pena. E, quer dizer, eu percebo, ainda outro dia um pai dizia... Preferia ter cá o filho, mas o filho está num país, sei lá, na Suíça ou não sei o quê, o ordenado é 2 ou 3 vezes superior ao que ele conseguiria aqui. É verdade. Pois. É isso que motiva os jovens. Mas às vezes o dinheiro hoje também já não é viverem mal cá. O que os motiva é que lá conseguem muito mais. Trabalham lá há alguns anos. Mas às vezes também a gente pode fazer opções e ter uma vida mais modesta, se calhar, e somos felizes. Quer dizer, cada um sabe de si. Pois, também é verdade, não é? Não, eu vejo, por exemplo, no Luxemburgo, as coisas também são muito caras. Posso dar o exemplo, eu cá não vou ao cabeleireiro, pago 10 euros e eu fui lá fazer o mesmo e paguei 20. O café custava cá, na altura,
mesmo de 60 ou 70, e lá era 1,50. Quer dizer, o ordenado mínimo é... Mas o ordenado mínimo lá é o maior da Europa. Acho que é 1.700 ou 2.000. É o maior da sei. Europa, 1.700. As coisas são um bocado mais caras. Portanto, se a pessoa não tiver, se fizer uma vida sem grandes economias, também não se veja muito. Não se veja muito. A renda de casa é muito alta. Só para terminar. 1.000 e tal euros, uma renda... Sim. Só para terminar, como é que vai ser o seu 25 de Abril? O que é que vai fazer no 25 de Abril este ano? Vou ver aqui um espetáculo no dia que é 24, depois no dia 25. Vou fazer a reconstituição, não é? É, acho que sim. Depois é o almoço e é com certeza uma cerimónia junto à estátua. Julgo que seja, ainda não li com atenção o programa, mas julgo que deve ser. Mas vai ficar então por aqui por Santarém, nas Vou comemorações. ficar por aqui, 25 de abril. Muito bem. Agradeço-lhe a sua disponibilidade. Muito obrigado, doutora Ana Tércia.